Olá, gente. Tudo bem com vocês? Uma boa noite para vocês, abençoada, tá de fé, muita oração. Tô aqui com essa foto aqui, ó. Começa aqui com vocês aqui falando, né, que eu vou botar só para vocês ficarem prestar bem atenção, presta atenção de todos que vêm aqui nesse vídeo ouvir. Preste bem atenção como está nosso Brasil, o que veio a refletir ao Brasil, tudo que aconteceu, ocorreu na Venezuela, como eu falei. Se repete o que ocorreu em 2022, nas eleições. E ano de eleições, todos têm que ficar bem espertos, tá, gente? Não venda saúde por voto, não troque, tá? A saúde da gente, o SUS, a gente pagamos através dos nossos impostos, é merecedor de cada cidadão de bem ter a nossa assistência médica da melhor maneira, e o Brasil pode sim e deve nos dar um SUS de verdade, tá? Assistência médica com médico de verdade, tá, gente? Fica aí a dica. Meu povo, vocês sabem que a Venezuela reagiu muito bem forte, né, contra todas as fraudes, né, que se repetiu, que ocorreu aqui no Brasil em 2022. Porém, brasileiros, eu digo povo, eleitores, ano de eleição, tá? Eu acredito, a minha opinião, tá? Minha humilde opinião, que todos nós deveremos nos unir fortemente com o poder de Deus, certo? Contra tudo isso que está acontecendo, não deixar nosso Brasil ficar como ficou a Venezuela, que ainda dá tempo, tá, gente? E está aqui o porquê que eu estou botando disso tudo que eu estou falando, tá o porquê aqui, tá? Certo? E vai ter que se fazer justiça para que nosso Brasil não venha a ser uma Venezuela, tá, gente? E tudo que eu venho falando tem a ver com um resumo que esse senhor vai falar aqui para todos nós ouvir e ver e crer e analisar, refletir bem as nossas vidas, tá, gente? Faz parte da nossa família, tudo isso. Você viu o que aconteceu, não viu? Significa que o Brasil chegou a um limite, a uma linha divisória. Ou se consolida Óbvio. como uma democracia plena de verdade, ou assume definitivamente que se tornou uma república bolivariana, igual à da Venezuela. Não há mais como dizer ao mundo inteiro que se trata de uma democracia com respeito ao devido Estado democrático de direito. Aqui Não há mais. Ajuda Não há como seguir de agora em diante fingindo que está tudo bem, que está tudo como era antes e que nada de grave aconteceu, como quer passar o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Não há mais. Quando Ulisses Guimarães promulgou a Constituição de 88, ele disse que todos poderiam até discordar dela, mas ninguém jamais poderia desrespeitá-la ou descumpri-la. E que aquele que o fizesse deveria ser considerado inimigo da nação, um criminoso do Estado. E como tal, teria de ser punido na forma mais dura da lei. O que ele quis dizer naquela época é que ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles escolhidos para interpretá-la. Mas o que estamos vendo, infelizmente, é justamente o contrário. O que ele, Ulisses Guimarães, mais temia. O descumprimento de toda a regra constitucional, e em todos os níveis. E o que é pior, com a anuência das forças que deveriam zelar pelo cumprimento das normas. Tá? É uma tudo vergonha verídico. nacional. Tá aí. Alguém simplesmente diz, do nosso Brasil. Eu sou a lei. Sou eu que decido de agora em diante. Ele quis a criar um destino para todos nós. E fica por isso mesmo? Destino as forças triste, constituídas, trágico, que também conhecem muito bem as leis, aceitam o que está sendo imposto como se fosse a coisa mais certa do mundo? Pois quando isso acontece, estão todos errando por igual, infringindo a lei, cometendo crimes, porque estão obedecendo ordens ilegais e não fazem nada para impedi-las. Sem falar que os países isso chama-se prevaricação. De se transformar e prevaricação abertamente para todos. Se nada for feito depois desse gigantesco flagrante de descumprimento constitucional, o Brasil vai passar oficialmente a um Estado venezuelano
de ditadura pura. Corremos esse risco. Igualzinho como manda Nicolás Maduro, ou Daniel Ortega na Nicarágua, Miguel Díaz-Canel em Cuba, Kim Jong-un na Coreia do Norte, Vladimir Putin na Rússia, Xi Jinping na China, que Deus vá ou até sobre o coração de todos mesmo vocês. como mandava E veja que se a gente não se unir, vamos ficar pior do que a Venezuela, isso é fato. Que matava os seus oponentes e servia o fígado deles no jantar. No jantar. Jantava o fígado do povo. Que moral o Brasil vai ter se não frear e punir os seus agressores? Porque isso é uma agressão à nação. Os brasileiros passarão a admitir a existência de alguém acima da lei e que tudo que foi constituído no passado até agora deixa de valer para prevalecer uma nova norma constitucional, uma nova legislação que não foi feita por quem de direito, que é o Congresso Nacional, mas sim por quem está acima da lei. Se nada for feito, acabou. Acabou a razão de existência do Congresso Nacional, acabou a razão de existência até mesmo do Poder Executivo, acabou tudo. Tudo. E bem todos debaixo os direitos do vai para nariz debaixo de todo do mundo. lamaçal. Ou a Constituição só vai valer para o cidadão pobre e comum. Onde está escrito? Alguém vai ter de acrescentar isso à Constituição. Rico, pobre. Caso contrário, vai haver insatisfação e possivelmente insurreições. Ninguém quer isso? Ou onde querem chegar com tudo isso? A Lava Jato foi anulada porque disseram que o então juiz Sérgio Moro trocou mensagens com os promotores, dentre eles Deltan Dallagnol. E agora não seria a mesma coisa? O ministro trocou mensagens de flagrante delito com seus assessores. Deveria tudo que foi julgado por ele até agora ser anulado imediatamente, como foi na Lava Jato. Se ele bate o pé e diz que vai ficar tudo como ele quer e pronto, estarão todos os brasileiros imediatamente ferrados, sob uma ditadura escancarada e assumida oficialmente. Sobre isso mesmo. Um verdadeiro e bem-sucedido golpe de Estado que aniquilou por completo a Constituição todas as Federal classes, tá, gente? brasileira. Sem extinção de cor, O desembargador raça, aposentado sociedade, Sebastião simples Coelho assim. deu a entender o que deverá acontecer. Quem vocês que mais cedo ou construiu o mais seu tarde. império, Veja o que ele conseguiu diz. comprar com trabalho, Alexandre de Moraes o seu carro de sua casa perderá vai o cargo perder. e será preso. Quem quer perder, dê, vai O jornal para Folha de eles. São Paulo publicou doe. hoje, dia 13 de agosto de 2024, uma reportagem absolutamente escandalosa. Presta onde atenção, tá, juízes gente? auxiliares Preste do muita gabinete atenção. do ministro no Supremo por Tribunal favor, Federal compartilhe. orientam Tá? Dá seu um link. perito criminal a Like. mudar um laudo a mando do ministro, Se inscrevam, ative o segundo a sininho. reportagem, para Faça parte dessa incriminar família. pessoas Unidos identificadas venceremos. como Agora, desunidos, bolsonaristas, tudo pra mais ditadura. especificamente dois Todos jornalistas. ficar do mesmo jeito no posto do Esse lamaçal. método foi o Simples mesmo assim. utilizado por Moraes para 8 de janeiro. Vocês lembram que eu já denunciei Eu vejo aqui em cada vídeo filme que porcaria ele e vocês dando confessou ter conversado Achando com o bonito, dando presidente da risadinha República e com coisa mais e séria no orientado mundo, a que o pra advogado-geral todos da União analisarem. entrasse com o pedido Não que ele custa nada deveria você dar seu analisar. like. E ele próprio inscrever. conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. Oh, O glória jornal a Deus, diz que todas essa as glórias eu dou é a apenas a Deus, primeira que tá reportagem vendo todo de tudo esse que crime, será apresentado. todas Todas as maldades desse fitas de povo, Moraes do 8 de desse janeiro toga, e se também formou, estudou tanto aquelas pra demais pessoas jogar nosso que não Brasil são do no 8 de lamaçal. janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter favor a de sua aborto, justiça gente. finalmente Já matar começando no a ser feto. feita. O feto Eu venho no ventre denunciando de uma mulher que esse é um cidadão crime precisa ser inafiançável. responsabilizado desde 20 de Inadmissível. novembro de 2022. De verdade, dê sua opinião. Finalmente, Comente, eu creio compartilhe, que a dê seu prova like. está Não se posta. esqueça, não custa nada, Tem áudios, gente, não tá? tem como negar. Os juízes continuam auxiliando ainda hoje a ele no gabinete do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que sair da sua letargia.
Rodrigo Pacheco e digo a vocês, hoje eu estou aqui de tem que pé, tomar estou aqui, ó, providência, fazendo esse abrindo vídeo para inquérito de vocês, impeachment, com o poder de Deus procedimento de em minha impeachment, vida. Foi Deus que me enviou para imediatamente, que enviasse sob pena esse de vídeo, ser retirado desse Porque cargo. minha saúde Eu continua não posso do mesmo negar, jeito pessoal, a minha precária, felicidade. sem nenhuma Eu não assistência sou médica. hipócrita. As Eu agentes estou de saúde realmente vêm feliz na minha rua, na minha vendo bairro, que que é da área. finalmente Você vai sabe que esse sistema começar agora uma está assim justiça através para dessas fazermos uma agentezinhas limpeza petistas, nesse sistema né? judicial E foi a minha que casa, foi a única que está ela não veio. devastando o Tá? nosso E país que, se e for por trazendo vontade de Deus, desagregação entre eu estou brasileiros. confiando e crendo no poder de Deus O de medo Jesus Cristo acabou para me ajudar e e a me curar. vitória está chegando. Tá? O medo Amém. acabou e a vitória Vamos está acabar com chegando medo. Quem tem medo com não tem Deus. essa Então, nova crie Deus no revelação. coração que vocês não têm medo Essa de é a nada. ponta do Não estou com iceberg bico de medo. Se Deus quiser me de levar, tudo que será revelado. Que esse cidadão ver que essa cirurgia não vai dar resolução nenhuma na minha vida. Deus me leve que eu estarei bem ao lado do Senhor. A vitória chegou. Eu creio assim. Amém. Paz a Amém. todos. Amém. Viu aí? O que poderia ser mais flagrante do que isso para se justificar uma ação do Senado Federal? E eu estou aqui de pé. Teve foto, teve dedo, teve que está me voz. dando coragem, força e saúde é Deus do Senhor Jesus Cristo. São 6 Porque depender disso, gente, é a pior coisa na vida. Eu não desejo para ninguém, nem meu pior inimigo. Vão lidar com a situação tá quando as como eu outras estou, denúncias não tem assistência aparecerem? nenhuma. Consulta Vão foi feita mandar com o primeiro os enfermeiro. jornalistas que estão divulgando Dizem essas que a gente conversas? para Vão estar invadir assistindo a a sede gente da Folha e quebrar e não tudo, dar nenhuma como assistência. fizeram na Venezuela? Tá, gente, sobre o meu exame, não consegui Como o fazer. senhor Rodrigo E fica por Pacheco isso vai mesmo. conseguir parar essa Então pressão é orando, crescente? o poder de Deus, estou aqui em Isso pé. foi só o Seja o que início. Deus quiser. Como disse, ainda tem muito mais para vir. Rodrigo Pacheco Ela vai pode passar dar a do cara a posto tapa, de fofoquinha. se queimar, Passa tentando, mais e de até, reais em quem cada sabe, casa. conseguindo parar esse Aqui não movimento tem de essa vez que eu não agora. gosto de fofoquinha. Mas, e quando E aparecerem atendo as do outras portão denúncias, mesmo. o que ele vai fazer? Que bala na agulha ele vai ter? E se elas forem Esse ainda povo pega mais suas asinhas e graves sai que esta de voando. Pega agora, sua vassoura e como sai ele vai voando. ficar? É com mangação, gente. Eu nunca vi deve ter o gente rabo de muito saúde. preso Que é para para agir atrapalhar, fazer seu Ele, trabalho. sabendo das Sua denúncias, e parte, elas ficar de se fofoquinha, confirmando, kikiki, é de claro, mangação. e não fazendo absolutamente O vizinho nada, falou uma ele coisa do outro estará vizinho cometendo para crime ela de e ela ficar de prevaricação. kikiki, kkk, E deverá mangação. ser Nunca vi cassado isso. também. Deverá Eu deixar entrego a o Deus. Se mandato. foi sobre a minha O casa, problema é que quem que Deus tira tome um conta, senador passe na é frente. o Supremo Tribunal E pise na Federal. cabeça da E serpente. quem tira o Assim Supremo como vai deste pisar na cabeça altar da serpente é o todinha presidente do Senado. desses toga, Se os dois estão larapos, fechados em uma entre causa, todos. E como quem fica a apoia situação? ladrão é. Entendeu? Quem está apoiando O esse regimento Lula interno 13, precisa ser porque mudado deve quanto antes. também Não dá está para gostando. ficar Então, assim, devia dividir o Brasil porque se e caracteriza colocar com essas pessoas, jogos né? de interesses pessoais. Pode Não, levar a vai dê seus beijos interpretações para Lula. inimagináveis. Ninguém está E empatando, depois, não. como vai ficar a situação no Brasil? Lelistas, O que vai valer no petistas, aspecto vão entregue jurídico? seus bens. A insegurança vai ser total? Simples assim. Nenhum advogado que advoga no STF poderá usar o que sabe de lei. Não poderá, porque vai valer que lei? Se a Constituição não estará mais em curso, vai valer a vontade do ministro? E os outros pares do STF, como ficam? Estão de acordo com o que está acontecendo? Ninguém vai se pronunciar? Ok, que ainda é verdadeiramente cedo para isso. Essas denúncias devem ser comprovadas primeiro. Mas, e se forem? Ainda mais como que está prometendo chegar. Né? Se elas forem confirmadas, e ainda mais com as outras que estão sendo prometidas, né, de serem divulgadas. O que esses pares vão fazer? Sobre isso. O Brasil inteiro demanda por informação e atitudes. Nós vamos fazer agora um intervalo e já voltamos com mais informações sobre este vergonhoso episódio. Mas antes, Ferreira e o ex-chefe da Assessoria de Combate à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Eduardo Talhaferro. Diz a nota do Novo, aspas, apresentamos à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira e Eduardo Talhaferro, por falsidade ideológica e associação criminosa. E esperamos que o Senado Federal cumpra o seu papel constitucional e abra o processo de impeachment. Fecha aspas. Toma frente, Senhor. O documento produzido pelo Partido Novo afirma que essas ações
configuram crime ao apresentar informações falsas em decisão judicial e que foram criadas para evitar o impedimento e ou a suspeição do ministro como relator dos inquéritos das fake news. Os relatórios que deveriam ter sido produzidos espontaneamente pela Assessoria Especial de Desinformação do TSE teriam sido solicitados diretamente por Moraes e Vieira a talha-ferro. A notícia crime sustenta que tal prática configura falsidade ideológica ao incluir informações falsas nos relatórios e nas decisões judiciais, com o intuito de ocultar a participação direta de Alexandre de Moraes nos pedidos. E agora a gente o partido alega que, se comprovada a interferência do ministro na elaboração dos documentos, as decisões tomadas com base neles devem ser imediatamente anuladas por completo, pois Moraes estaria impedido ou suspeito de fato de atuar nos inquéritos relacionados às fake news. A notícia crime do Partido Novo solicita à PGR a apuração dos fatos e a possível instauração de um inquérito para investigar os envolvidos. Ou seja, isso é apenas a casa caiu, cabeça de ovo. Tombo. A situação, como se vê, é realmente muito séria. E no meio da tarde desta quarta-feira, o senador Eduardo Girão organizou uma coletiva. Gente, veja que espetáculo. Para explicar foi fantástica essa notícia, fantástica. Eu vou colocar até aqui no texto. Fantástica notícia, gente. A entrevista, a coletiva, durou 10 minutos, mas é muito importante que você ouça o que vai acontecer. Preste atenção. Vamos ouvir a coletiva do senador Girão. A grande crise que a gente vive no momento não é uma crise econômica, não é uma crise política, é uma crise moral. A mãe de todas as crises nós estamos vivendo na nossa nação. Então, a partir dessa premissa, nós tivemos aí um hiato de cerca de 1 ano e meio. Je le parle français. Sem pedidos de impeachment aqui na Casa Revisora da República. Mas durante esse período, nós acompanhamos e catalogamos uma série de abusos, de vilipêndios à Constituição do Brasil. E, curiosamente, acredito até que pela oração de muitos brasileiros que estão se sentindo injustiçados, com medo de se posicionar, inclusive nas redes sociais, nós tivemos um momento ontem de uma coincidência extrema. Me reuni pela manhã com senadores e deputados para apresentarmos juntos um pedido coletivo de impeachment que transcende, quero deixar muito claro aqui, impeachment para essa Lula, questão de ser de direita, de esquerda, contra o governo e a favor do governo. É muito mais que isso esse momento que a gente está vivendo. Limpeza geral. Não é questão de ser de oposição. Que o Brasil está precisando, é questão de defender verdadeiramente a democracia do Brasil, uma Venezuela. De respeitar a lei do Brasil. Então, não aceita. Na conversa que nós tivemos ditadura. Ontem pela manhã, século XXI, elencamos século XXII, uma campanha nacional, uma situação precária como essa, a partir de deputados e senadores capitaneando, já que nós tivemos há 2 anos atrás, em 2021, na verdade, um pedido de um jornalista, Caio Coppola, capitaneado por ele, que rendeu aí cerca de 5 milhões de apoiamentos de brasileiros no pedido do impeachment de Moraes. Esse pedido, eu e outros colegas senadores e todos entregamos pessoalmente aqui do lado, nas mãos do presidente para Moraes e todos os Rodrigo Pacheco, tudo em geral registrado. E ontem nós iniciamos, percebemos que era o momento
de iniciar um novo pedido de impeachment, tendo em vista que até um brasileiro do que morrer na covardia, e tá a família gente. dele aqui hoje, porque o fim morreu disso sob a tudo tutela do Estado a partir morreremos do mesmo jeito, então de um vamos pedido encarar. de Na verdade, eu liberdade chamo aqui, da eu PGR, imploro a todos vocês, vamos encarar com Clériston coragem, com Pereira da fé, Cunha, Deus no coração, que pedir tinha força a Deus. comorbidades, pediu diversas Fala a vezes a verdade. sua defesa, Acaba esse negócio e o de ministro não Alexandre de política. Moraes Não, aprenda agora, que faz parte da nossa ignorou, vida. e ele morreu sob a tutela do Estado na Papuda. Aqui eu vou Parem de ficar olhando rapidamente uma passar pra vida alguns do pontos outro, para achar que é vocês, melhor do que os porque outros. não tínhamos ideia, O cara é verdade, é realidade. não estava no radar de nenhum de nós. Do Brasil e para Lamaçal e todo mundo A vai junto, matéria todo mundo. escandalosa Não vai sobrar um. da Nem Folha rico, de São nem Paulo, pobre, nem estudado, nem que formado, foi nem analfabeto, vai liberada tudo por no volta buraco, das 18 tudo horas de ontem. Lamaçal. Eu subi à tribuna do Poucos se Senado salvarão. por volta de Então, 14h30, relatando esse pedido de impeachment que a gente estava, com base nesses pontos, iniciando uma campanha nacional. Não custa nada. Nós vamos manter o rito combinado ontem pela manhã com os deputados e senadores, no aspecto de iniciar essa campanha hoje com os brasileiros. E no dia 7 de setembro, nós vamos recolher os apoiamentos de parlamentares, de juristas, ordem e progresso, de brasileiros em é geral, o que nós população, ter no nosso e Brasil. vamos O fechar Brasil no já dia foi 7 de comprovado, o setembro Bolsonaro a mostrou nas coleta de caras assinaturas, que o o Brasil apoiamento pode dos brasileiros, sim para no dia ser 9 de um primeiro setembro, se mundo Deus melhor quiser, do que os Estados Unidos. nós Fato, apresentarmos tá? aqui na presidência do Senado esse Quem estiver pedido achando que ruim não pode precisa ser nem escutar nada disso, talvez nem ver, o maior pedido de impeachment tá? que a Aqui. gente já teve na Simples história do assim. Brasil. Nós Quem estamos ama vivendo os sua 200 família, anos do Senado Deus, Federal. O tem fé bicentenário e dele. temente ao Senhor, dê seu E eu like, quero colocar aqui se em linhas inscreva, gerais o comente, pedido dê a sua opinião sem medo. que nós estamos iniciando Não seja essa campanha covarde. de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Item 1. Patriotas, não é o momento de Violações de covardia, é direitos momento de constitucionais e ação, humanos. unir uns aos 2. outros, independente Violação de ao sociedade, devido processo legal tá? e ao De sistema classe acusatório social. do país. Abusos de Mas poder. sim conseguimos ter uma 3. sociedade 4. digna um para o outro. Prevaricação na Saúde para situação que todos. desencadeou a Merecemos. morte Nosso Brasil é rico, milionário. E de Deus deixou tudo Clériston dar pra Pereira gente da de Cunha, graça. chamado carinhosamente por Clezão, dos Agora seus querem amigos, botar imposto seus sobre familiares. imposto para Diz matar a respeito ao população Código de de fome. Processo Isso Penal não existe. com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento Amém. para a obtenção Glória de a delações Deus. premiadas. Deus passe na frente. Desconsiderar pareceres da PGR, Esses do todos PGR, inelegível. no sentido da Ele concessão sim. da Tem que ser liberdade de tudo aprisionados inelegível bem no fora dia do Brasil. 8 e 9 de Levar bem pra janeiro. longe. Violação das prerrogativas dos advogados. Não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problema de saúde grave. Dilatação das prisões preventivas sem apresentação de denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções. Temos o caso mais recente. Muitos tivemos casos aqui nesses últimos anos. Outra coisa, mas gente, o caso mais recente é do nosso colega foi Marcos pedido Duval. já por Biden libertar todos os venezuelanos, Além de todos de um presos da bloqueio de 50 Venezuela, milhões de reais, que Maduro prendeu, teve as sem suas ter redes nada sociais contra, sem ter derrubadas feito ontem cometido pelo nenhum ministro. crime, E a só gente sabe por ditadura que dele calúnia, próprio. difamação e infâmia, e eu não Biden concordo está botando particularmente, Maduro acredito contra a que parede para também nenhum de assim nós entregar concordamos com ofensas a pessoas, nós respeitamos a as pessoas. presidência para quem ganhou, que foi Mas tem calúnia, difamação, Gonçalves, foi ele que ganhou. injúria para que Foi se busque a vencedor, justiça. tá, gente? Quem está se 68% sentindo de votos. vilipendiado. Né? Então, Isso se não for não mais, é uma né? canetada que se resolve isso. Utilização Então, indevida, é sobre item 11, isso. de recursos tecnológicos do TSE Edmundo para embasar foi investigação do ganhador, STF com a produção de presidente da relatórios Venezuela. paralelos. Aí já entra. Só que está nisso, Ontem, Biden não está nossas concordando assessorias com estão Maduro. trabalhando
Maduro desde entregou ontem, tudo, né? As fraudes daqui do Brasil, buscando, ou porque seja, parece teve que a também ponta a do passagem iceberg de que foi Trump, revelado pelo que jornal Trump Folha de São ganhou, Paulo. disse que ganhou, Teremos, parece que, né? E dito aí pelos próprios Biden se jornalistas, outras aborreceu com essa matérias. entrega que E Maduro fez. esperamos Maduro que de entregou alguma os forma possa dois, o substanciar Larápio até e Biden. o protocolo do pedido de Portanto, impeachment no dia tá 9 aí, o de ângulo todo setembro. feito, graças O a Deus. Twitter O circo vai Files pegar Brasil, fogo. que foi Vamos lá, revelado o circo pegou fogo, o recentemente palhaço deu e que sinal, repercutiu no palhaço exterior, Maduro. inclusive o que está Acuda, acontecendo no Brasil. que Biden Porque, também no nosso entendimento, nós não reagiu. vivemos uma democracia em nossa Deu nação, retruque. infelizmente. Ou ele Vivemos entrega uma o ditadura poder da a quem toga. ganhou, que foi E Edmundo segundo, Gonzalez, Rui Barbosa, ou que é o patrono do plenário veremos do o que vai Senado acontecer. Federal, Em breve estou postando para vocês. ele dizia que a pior ditadura Vamos orar para o nosso Brasil é a também se ditadura salvar. do Porque judiciário. a Venezuela ajudou, Porque viu? contra O ela Brasil não tem a ser quem recorrer. Mas o Senado precisa uma ditadura cumprir comunista o como seu lá dever foi. constitucional, porque só Por ele, anos. a O Constituição, povo já não nos dá, suporta mais. Você viu como como o povo senadores, reagiu, gente? a Então, comenta aí. prerrogativa de fazermos investigações Vocês sobre o acharam ministro do disso tudo Supremo. que E tá por último, a interpelação do Congresso norte-americano sobre as violações de direitos por parte de Alexandre de Moraes. Então, eu queria, nesse momento aqui, dizer que, com muita serenidade, com muito equilíbrio, caixa preta. nós temos parlamentares Maduro aqui de vários partidos. Revelou o verdadeiro Eu tenho uma fato postura, das desde que fraudes cheguei aqui, ocorridas aqui no Brasil. também Só não viu que não quis, só não de acredita posicionamento que não quer. sobre A verdade eventuais está aí, abusos que estão nua e acontecendo crua, a partir do judiciário. bem clara, Tem para todos independência. seres Isso não humanos é com uma um pouquinho questão, de inteligência, repito, de ser de sabedoria, ligado ver a um a partido ou a verdade. outro. É independência. Tá? Desde o início aqui, eu tive independência com relação ao governo anterior, votei matérias contra, nesse governo também, e acredito que nós precisamos caminhar pela democracia, pela verdadeira democracia, hashtag liberdade, nesse caminho. Quero dizer que tem hashtag justiça, tramitando na Câmara dos Deputados uma CPI há algum tempo, que chegou a hora também de abrir. Já vi outros colegas também falando que é a CPI de abuso de autoridade, que é a autoria do deputado Marcel Van Hatten. Temos também outros colegas que vocês podem ter notícias em pouco tempo, da Câmara e do Senado, que estão vendo a possibilidade de CPI com as revelações da Folha de São Paulo também. Com seus amigos. E eu acredito que isso faz parte do processo democrático, sem pré-julgamentos, mas que a gente possa avaliar o que está acontecendo com a nossa nação nesse momento emblemático que nós estamos vivendo, onde um dos maiores policiais, por exemplo, dando um caso, tem dezenas, centenas de casos, mas Silvinei Vasquez, um dos policiais reconhecidos internacionalmente no período como o maior, que mais apreendeu drogas e dinheiro sobre isso, viu, gente? às vésperas da eleição, que supostamente seriam para compra de votos. Tá vendo, Fica a pergunta, será que é vingança de um sistema? Revanche? Ele passou um ano de forma arbitrária, preso, com sem falar também pessoas de Daniel, né? extremamente, também inclusive Daniel, perigosas. Tá preso aqui no... Então, depois de que janeiro, a gente possa, nesse momento, ter serenidade, né? Prenderam ele. E iniciar esse projeto. Eu peço a quem está nos assistindo, os brasileiros, Silveira, que ajudem os parlamentares a coletar, que vocês ajudem nessa coleta, parabenizando os seus deputados, gente, mas ao mesmo tempo, unidos, jamais será vencido. principalmente divulgando essa iniciativa que vai precisar do apoio maciço de uma população brasileira que só quer ter tranquilidade, só quer ter seus direitos respeitados e não ter medo, como nós temos hoje, cerca de 60% da população, segundo a última pesquisa, com medo de se manifestar nas redes sociais, jejuar, se ajoelhar para Deus, apenas para o nosso Deus Pai não é o Brasil. E teu não filho é o Brasil que a gente quer para os nossos filhos e netos. Que foi crucificado
sacrificado Brasil por todos é um país nós. alegre. E As pessoas. por vários que E hoje em dia escolheu nós estamos ele, vendo lá ao invés do fora ladrão ser preso, já escolheu essa ele para ser tristeza repercutindo crucificado. Também no teve essa nosso povo, passagem, inclusive né? internacionalmente. Então é sobre isso, mas em queremos 3 dias dizer ele que ressuscitou. agradecer a presença de E todos ele não vocês, ressuscitou em vão. parabenizar Ele a ressuscitou imprensa para nos brasileira salvar. aqui presente, Certo? que a gente possa, de uma É forma fato, muito é Batista equilibrada, aí rindo, não sei porque né, Batista com muita tá rindo, tá alegre, justiça, né, Batista? fazer É esse papel isso, até que para fim. as futuras E gerações. assim Muito que obrigado. faça a limpeza. Obrigada a todos O também senador aqui. Magno Malta também tomou Magno a palavra Malta. e alertou que isso Exatamente. não foi obra de qualquer ação ilegal, o vazamento das informações. Que esse vazamento partiu de dentro. Por que não abre agora a Supremo caixa Tribunal preta para o Federal, negócio ficar mais saboroso? revelando a insatisfação A cereja do de bolo. servidores, inclusive Ou com o próprio o poder em que picadeiro do trabalham. circo. Veja o que disse o A senador cama Magno Malta. elástica. Tá, Não se vamos trata de pular, na partido, verdade. Vamos pular, não na se trata verdade. de luta partidária ou de revanche. Essas denúncias vieram De de lá de paraquedas. dentro, do próprio Através coração do da... Supremo e do TSE. Também Dona Corinha, Então é não uma devemos questão deixar do de povo. falar. Gente, eu Não ia se me trata despedir, nem das eu tô duas aqui, né? casas, Então, mas uma gente, questão olha, que tenha uma veio de lá ótima noite para e que está sendo todos. repercutido pela imprensa. Saúde e paz. E nós Vamos estamos acompanhando pedir a que imprensa nosso e Brasil vamos também continuar tenha uma boa acompanhando saúde, para que um a gente SUS possa realmente se de verdade, juntar com e assistência tomar as médica de decisões que verdade nós para precisamos tomar, todas as com áreas base da nossa em uma saúde que denúncia de um precisamos, escândalo que não veio exames, de nenhum partido, né? de Em nenhuma pouco cor tempo partidária, mas que veio o resultado sai lá em do pouco coração tempo, do próprio ou um tribunal, tempo do necessário TSE para e do que STF. seja avaliado o nosso E o estado de senador saúde. Flávio Bolsonaro Né? Nós ainda merecemos, falou merecemos. de uma possível movimentação por parte do Supremo Tá Tribunal sério, Federal viu? Tudo para muito sério, reverter gente. qualquer situação no Congresso Nacional. Veja. Há crimes ali que precisam ser investigados, e não é a postura de um nenhum magistrado no Brasil, muito menos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser, olha, Simples assim, gente. Olha, eles são estudados e os filhos deles não são que nem os filhos de Lula. Eles são estudados e concursados, além de ser bem votados para ter a sua postura em cada parlamentar, né? Hoje nós, de centro-direita, Cada posição que ele vai ser deputado, né? Do seu estado. Então, é por aí, foi por voto, viu? Não foi tomado não, tá, gente? Fica aí a dica. Precisa ser feita alguma coisa, E a verdade que ninguém quer digerir, mas tem que digerir, a verdade é essa. Já que a decisão do próprio Supremo, do CNJ, não pode avaliar condutas, desvios de conduta, melhor dizendo, de ministro do Supremo, esse é um papel constitucional legal do Senado Federal, que não há mais como enfrentar essa questão diante de tudo que está acontecendo, porque na minha percepção não pode o magistrado escolher um grupo predeterminado, escolhe os investigadores, manda produzir dossiês e inventar crimes, usa informalmente, de maneira não republicana, em outras instituições, em outros inquéritos, porque é destrutivo, o nosso Brasil já está indo por esse caminho, na verdade. Só estou aqui clareando a mente de vocês, tá? Para aqueles que não têm caminho fechado, que Deus abra, vou tirar isso social, né, vou suas levar um mentes. passaporte, eu vou prender. Deixem de olhar a vida dos outros, Pode existir uma democracia. tá? Então, nosso E vai olhar para sua própria vida, seu próprio umbigo, resolver suas vidas, porque a gente não consegue nem resolver os nossos problemas, como é que vai resolver dos outros para estar olhando dos outros? Então, é sobre isso, e pare de maltratar os animais são de Deus. Não se esqueça que a Arca de Noé foi para os animais, a imprensa também está divulgando, tá? Não foi para os seres humanos não, viu? Porque Deus sabe muito bem do que todos vocês são capazes, né, seres humanos. Posições Porque favoráveis. Jesus foi para a cruz, mas porque a população escolheu Jesus e não acusou o ladrão, né? Acusou Jesus, né? Escolheu ele para ser crucificado. Não pode se acostumar com isso. Então, mais uma vez, a gente quer aqui a transparência e a Morto legalidade. sepultado, mas foi o único que ressuscitou. Uma pessoa com esse comportamento de ficar perseguindo quem ele quer, indicando alvos pré-determinados, inventando crimes contra as pessoas e mais. Lá no passado, a própria corte descondenou o Lula por crimes que a gente viu que realmente ali havia materialidade, pessoas devolveram milhões de reais. Um absurdo. Por quê? Por causa de suspeição. Só no Brasil, 3 vezes, gente, no poder. E agora, e ele não quer largar o osso não, viu? A mesma coisa do Maduro. Vai ser osso, a gente faz a limpeza, essa limpeza. Que ele não poderia, de forma alguma,
tá participando de nenhum julgamento envolvendo o Bolsonaro ou aqueles seus aliados, né, que nas mensagens aparecem, seja no TSE, seja no Supremo Tribunal Federal. Vai ser muito legal nesse vídeo, mas não é eu não, viu? E há muito mais como razões, eu posso fazer aqui para vocês. você que é advogado está me assistindo, há muito mais razões para que sejam boa noite para todos, anulados gente, vamos tentar todos conseguir os uma saúde julgamentos que melhor para Alexandre de nosso Moraes Brasil.